Bom, vamos começar. No nosso estudo passado nós concluímos a segunda parte do capítulo 2 de 1 João. O capítulo 2 de 1 João é o mais longo, porque nesse capítulo aqui o apóstolo João ele vai desacelerar e vai tratar cada um dos três testes de maneira mais profunda um pouco. No capítulo 1 ele apresentou os três testes e aqui no capítulo 2 ele começou a desenvolver um pouco melhor. O livro de 1 João ele é dividido em 3 ciclos que trabalham esses 3 testes. Cada um dos 3 ciclos trabalha os 3 testes. O primeiro ciclo está no capítulo 1, onde o apóstolo João apresenta esses 3 testes, o teste doutrinário, o teste moral e o teste social, o teste da doutrina verdadeira, a verdade sobre quem Jesus é. O teste moral, o teste da obediência à lei de Deus, da santidade, da santificação. E o teste social, o teste do amor ao próximo, do cuidado com o próximo. No capítulo 1, no primeiro ciclo, o apóstolo João ele apresenta esses 3 testes. No capítulo 2, ele desacelera, trabalha um pouquinho melhor. E a partir do capítulo 3, no capítulo 3, 4 e metade do capítulo 5, vai ser um terceiro ciclo, onde ele vai explorar uma terceira e última vez esses 3 testes. Então, nos nossos estudos do capítulo 2 até aqui, nós já vimos o teste moral e o teste social. O apóstolo João ele começa o capítulo 2, começa com o teste da verdade, ele começa falando a verdade sobre quem Jesus é o nosso intercessor, Jesus é a propiciação, mas a partir do teste da verdade ele já vai para o teste moral, para o teste de obediência. Ele começa a falar sobre como Jesus ele demanda a nossa obediência, e na segunda parte do capítulo 2 ele vai desenvolver um pouco mais isso aí, como Jesus ele demanda a nossa obediência por meio do seu mandamento, o que é o mandamento de Jesus, nós vimos isso no estudo passado, e o mandamento de Jesus é o mandamento do amor, o que nos mostra que o teste moral, a obediência a Deus, ele está intimamente conectado com o teste social, o amor ao próximo. Se nós amamos a Deus e se nós obedecemos à lei de Deus, automaticamente nós vamos amar o próximo. Porque os mandamentos de Deus, eles são nesse sentido, de fazer o bem ao próximo. Aqui, nesse nosso terceiro estudo, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 29, e aqui o apóstolo João ele vai trabalhar mais uma vez o teste doutrinário, o teste da verdade, a verdade sobre quem Jesus é, a verdadeira doutrina. Portanto, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18, tem a sua Bíblia aberta. O tema desse nosso estudo é Vencendo os Anticristos. Vencendo os Anticristos, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18, assim diz a palavra de Deus. Filhinhos, essa é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Pai e no Filho. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo essas coisas a respeito dos que querem enganar a vocês. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e vocês não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele o ensinou. Bom dia, irmão Sandro, graça e paz, que Deus nos abençoe. Vamos orar pedindo para que Deus nos ajude, a nossa cabeça, a entender a sua palavra.
Me acompanhe em oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprender da Tua Palavra e viver um pouquinho melhor aquilo que o Senhor espera de nós. Somos tão falhos, tão dependentes, mas o nosso coração está no lugar certo, Pai. Nós queremos Te servir, nós queremos aprender de Ti, nós queremos Te agradar, ter uma vida agradável a Ti por meio do Senhor Jesus e por meio da Tua Palavra, Pai. Abençoa esse tempo que nós passaremos com a Tua Palavra, que nós possamos falar e ouvir aqui coisas realmente pertinentes ao Teu ensino, para que nós possamos vivê-lo de maneira melhor, Senhor. É em nome de Jesus que eu peço a Tua ajuda e já agradeço. Amém. Então, nesse trecho, como nós dissemos, nessa perícope, o apóstolo João ele está abordando diretamente a questão dos falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas da Ásia. Isso foi uma coisa que eu falei lá no começo, no primeiro estudo, que esse livro aqui ele foi escrito especialmente para combater os falsos mestres, falsos cristãos, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos, ensinadores da fé cristã, pessoas que se diziam cristãs, que se diziam ensinadores da fé cristã, mas que não ensinavam a verdade, e não estavam com a verdade, e não ensinavam o cristão a ter uma vida agradável a Deus. Esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses falsos ensinadores, eles tinham uma vida itinerante. Eles eram meio migrantes, assim, eles não ficavam num lugar só. Eles iam de casa em casa, eles eram migrantes, eles passavam de casa em casa, de cidade em cidade, ensinando as suas doutrinas, os seus erros. Paz do Senhor, Alessandra, minha mãe, sejam todos bem-vindos, vamos chegando aí. Então esses falsos mestres, eles iam de casa em casa, ensinando as suas distorções, as suas mentiras. Aqui nesse trecho que nós lemos, o apóstolo João, ele aborda diretamente eles, ele está falando diretamente contra eles. E nesse trecho aqui, o apóstolo João ele vai nos ensinar 4 estratégias bíblicas para vencer os anticristos, para identificar e vencer os enganos deles. Ele chama os falsos mestres aqui de anticristos, nós vamos ver o porquê disso, e ele vai nos ensinar então essas 4 estratégias bíblicas para vencer os enganos deles. A primeira estratégia é a procedência, ou seja, é conhecer de onde os falsos mestres geralmente vêm e o que está por trás deles. De onde eles vêm e qual é o poder que está por trás dos falsos mestres, dos enganadores. Isso está no versículo 18 ao versículo 20. A segunda estratégia é a profissão, ou seja, é conhecer e professar a doutrina bíblica sobre Deus e sobre Jesus. Isso está no versículo 21 ao versículo 23. A terceira estratégia é a permanência, ou seja, permanecer na simplicidade do ensino original, permanecer na pureza do Evangelho que uma vez nós aprendemos. E por fim, a quarta estratégia bíblica para vencer os anticristos, os falsos mestres, é o poder, ou seja, é confiar na unção do Espírito Santo, que nos ensina, nos capacita e nos protege. Portanto, esse é o roteiro desse nosso estudo, procedência, profissão, permanência e poder. Que Deus nos ilumine. Fábio Paim, meu sogro, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Começando então com a primeira estratégia, a procedência. No versículo 18, o texto diz: Filhinhos, esta é a última hora. Essa expressão não se refere aqui a um tempo cronológico, como 60 minutos ou 60 segundos, ou uma medida de tempo que assim tu gira uma ampulheta para baixo e a areia começa a escorrer e ali o tempo está acabando e está chegando na última hora. Não, não é isso. Última hora, aqui nesse contexto, se refere a uma etapa da história da redenção. A história bíblica é a história da redenção, é a história de como Deus age no mundo para salvar a igreja, para salvar o seu povo, para ter um povo pertencente a si. Nós vimos que quando Jesus ele se encarnou, é uma coisa que nós temos falado desde o começo da série, quando Jesus ele se encarnou, quando o Verbo se fez carne, quando Deus Filho desceu da sua glória celestial e tabernaculou entre os homens, isso foi o auge da história desse mundo. Foi o ponto mais alto da história do mundo, quando Jesus ele esteve aqui entre nós, em carne.
A partir daí, depois disso, a história desse mundo, ela começou a se encaminhar para um final. Ali foi o auge, ali foi o ponto máximo. Depois daquilo, começou a acabar. Depois que Jesus se encarnou, a história do mundo começou a se encaminhar para o seu final. Então, a última hora é essa etapa da história da redenção que fica no meio, que fica entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Minha sogra, Cida Santiago, paz, seja bem-vinda. Então a história desse mundo, o auge dela foi quando Jesus veio, foi o ponto mais alto. E a história desse mundo, ela vai se encerrar, ela vai fechar quando Jesus voltar. Quando ele voltar, não mais para salvar, mas para condenar. Não mais para oferecer o seu sangue como perdão, mas para condenar aqueles que não quiseram se arrepender e crer. Então, a segunda vinda, na primeira vinda Jesus veio como cordeiro, na segunda ele vai vir como leão. Na primeira vinda Jesus veio como salvador, como advogado, na segunda ele vai vir como juiz, E a segunda vinda de Jesus, ela vai marcar então o final da história desse mundo. A última hora, quando João fala que nós estamos na última hora, essa última hora significa a história que fica no meio. O meio entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós estamos vivendo nesse meio, e essa é a última hora. Não significa que vai acontecer logo, essa última hora ela já dura 2000 anos, mas uma coisa que é fato é que os tempos e as estações estão se cumprindo, os sinais estão acontecendo ao nosso redor, Deus está dando chance para muita gente que ainda está dormindo, tanto fora quanto dentro das igrejas, pessoas que conhecem a verdade, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que ouvem a palavra e que ainda estão titubeando, que ainda estão andando na corda bamba entre a igreja e o mundo. Deus ainda está dando chance, mas não é tempo de brincar, não é tempo de fingir de ser crente, não é tempo de ficar em cima do mundo, em cima do muro. Essa é a última hora, essa é a última hora. Então, que nós ouçamos a voz do Espírito no dia que se chama hoje. A oportunidade ainda existe no dia que se chama hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Na continuação do versículo 18, o apóstolo João segue dizendo: essa é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, então a última hora, essa fase intermediária entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ela é marcada por uma guerra espiritual. A última hora é a hora da guerra espiritual entre o anticristo e a igreja. O espírito do anticristo e a igreja. As forças espirituais da luz contra as forças espirituais das trevas e da mentira. O anticristo é a arma secreta do diabo. O anticristo é a última investida do inferno contra a igreja, antes de ele ser totalmente destruído. O anticristo é uma imitação maligna de Jesus, uma paródia profana e blasfema que tenta zombar de Jesus ao mesmo tempo que tenta se colocar no lugar dele. Anticristo significa isso. Anticristo significa alguém que está contra e está no lugar de Cristo. Então esse é o anticristo. Ele será a última fronteira antes da volta de Jesus. O desafio final do povo de Deus. Por isso, os apóstolos, eles ensinavam os crentes, eles ensinavam as comunidades cristãs a estarem preparadas para a luta contra esse maligno. João, ele diz: vocês ouviram que o anticristo vem. Ou seja, isso não era uma novidade desconhecida. As comunidades cristãs, elas já haviam sido alertadas e ensinadas sobre o anticristo. Isso é uma coisa que fazia parte do ensino doutrinário das igrejas naquele tempo. Os pastores, os mestres, os bispos, eles ensinavam a igreja sobre a vinda do anticristo. O Antigo Testamento, ele já avisa sobre a vinda desse maligno. Em Daniel, capítulo 8, por exemplo, nós temos uma revelação sobre ele. Em Mateus, capítulo 24, o próprio Senhor Jesus avisa sobre ele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele avisa também sobre o anticristo. E esse ensinamento sobre o anticristo, ele continuou a fazer parte do ensino das igrejas, das comunidades cristãs. De modo que décadas mais tarde, o apóstolo João, ele pode escrever essa carta aqui e dizer que os crentes, eles já sabiam, eles já ouviram falar sobre a vinda do anticristo. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Isso nos mostra que o surgimento do anticristo no final dos tempos
o ensino sobre o surgimento do anticristo fazia parte da doutrina das igrejas primitivas. Os apóstolos, os bispos, os mestres, os pastores, eles ensinavam os cristãos daquela época a se prepararem para a batalha espiritual contra o filho da perdição. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, na maioria das igrejas evangélicas, esse ensino praticamente desapareceu. Muitas igrejas adotaram a doutrina do arrebatamento secreto, que diz que a igreja será tirada da terra antes da manifestação do anticristo. Nós respeitamos essa posição. Escatologia é um campo complexo, complicado, existem bons argumentos de todos os lados, mas ao ler e estudar o contexto de 1 João, fica muito claro para mim que os apóstolos e os pastores, eles preparavam a igreja para lutar contra o anticristo, não para fugir dele, não para fugir dele. Hoje em dia, nós não somos ensinados mais sobre isso. Talvez seja por isso que nós vemos hoje uma igreja fraca, alienada, mimada, fica repetindo bordões fora de contexto, não julgueis, não julgueis. Se a igreja moderna não despertar, eu tenho para mim, é um pensamento meu, que o anticristo ele não vai ter muita dificuldade com a sua obra maligna de enganar os crentes. Não vai ter muita dificuldade. Ele surgirá pouco tempo antes da volta de Jesus e a sua manifestação marcará o auge da perseguição contra a igreja. Nós precisamos estar preparados para isso, meus irmãos, porque essa batalha é nossa. Não é dos judeus, não é de Israel, não é dos ímpios, é nossa, é da igreja. A igreja vai ter que lutar contra o anticristo. Então é muito importante nós estarmos preparados para essa batalha. Porque mesmo antes do surgimento do anticristo principal, o anticristo, a pessoa anticristo que vai surgir no final dos tempos, antes dele surgir, ele já vai enviar e já está enviando, na verdade, muitos anticristos. Ou seja, muitos soldados contra as nossas linhas de defesa. É o que o apóstolo João revela no final do versículo 18. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, o mesmo espírito maligno de Satanás que vai levantar o anticristo contra a igreja, ele já está agora levantando muitos mini-anticristos, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, falsos cristãos, pessoas que usam o nome de Jesus e falam de Jesus e carregam a Bíblia debaixo do braço e frequentam a igreja e fazem boas obras e parecem muito piedosos, mas são movidos por forças malignas. No coração, do lado de dentro, eles estão possuídos pelo mesmo espírito de mentira e de enganação que irá levantar o anticristo no final dos tempos. Eles tentam enganar, tentam manipular os seguidores de Jesus. A distorção da fé é uma das maiores armas do anticristo contra a igreja de Deus. Porque ele não pode destruir aqueles que têm a fé verdadeira. Os cristãos que têm a fé verdadeira, eles são indestrutíveis, é o que o apóstolo João nos ensina. A fé vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, aquele que tem a verdadeira fé, ele vence o mundo. O diabo não consegue tocar naquele que está protegido pela verdadeira fé. Então o que ele tenta fazer é enganar os cristãos, é tirar eles da verdade da fé cristã. Hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos não tem anticorpos contra esse engano. A maioria dos cristãos tem se tornado uma igreja alienada, sem filtro, sem zelo pela verdade. Alguns por ingenuidade, porque simplesmente não foram ensinados. Outros por intencionalidade, porque para eles o evangelho já deu lugar a filosofias e ideologias humanas. E por fim, no versículo 19, o apóstolo João conclui: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. A apostasia, a saída desses falsos mestres, não representa uma falha na obra de Deus, mas revela que eles nunca pertenceram verdadeiramente a Deus no coração. Essa é uma verdade dura, é uma verdade amarga, é uma verdade triste, é uma verdade que a gente preferia que não fosse assim, mas é assim. É assim, e a gente tem que lidar com aquilo que é. A maioria dos falsos mestres não vem de fora da igreja. A maioria dos falsos mestres não se apresenta como enganadores. Oi, eu sou um falso mestre.
Não acredite em mim, eu vou mentir para você. Não, eles não fazem isso. A maioria dos falsos mestres vem de dentro da igreja. Eles surgem no seio da igreja. Muitos deles foram ordenados, muitos deles tiveram uma longa vida de igreja, ajudaram muitas pessoas, conheceram a verdade. Uma vez eles até pregaram a verdade, ensinaram a verdade para muita igreja, para muita gente. Mas chegou um ponto da vida deles que eles se corromperam, eles abandonaram. E portanto nós temos que ter essa consciência de que os falsos mestres, os falsos ensinadores, eles não vêm de fora, eles vêm de dentro, eles estão dentro das igrejas. Isso não significa a saída deles, o fato de que eles se corrompem, o fato de que eles abandonam a verdade. Isso não significa uma falha na obra de Deus. Não significa que Deus falhou. Significa que essas pessoas nunca pertenceram verdadeiramente a Deus. O fato de eles terem saído mostra que na realidade não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O que havia ali nos falsos mestres era fingimento, era aparência, era religiosidade, mas não era verdadeira comunhão e relacionamento com Deus do lado de dentro. João reforça aqui, portanto, a doutrina da certeza da salvação, a segurança da salvação, que todo crente pode e deve ter. Salvação é coisa muito séria, meus irmãos. Custou sangue, dor, humilhação para Jesus. Deus não deixa isso ao acaso, como se dissesse assim, agora você está salvo, agora não está mais. Agora está salvo, agora não está mais. Não. Deus trata isso com muita seriedade. Deus, ele começa a boa obra e ele termina. A boa obra que ele começou, ele vai terminar. Então a salvação é uma coisa garantida, é uma coisa certa, porque não depende de nós, não depende das nossas boas obras, depende de Deus. E o mesmo Deus que começa é o mesmo Deus que termina. Eu disse aqui que Deus não é Deus de metades. Eu disse em algum estudo, não me lembro qual, mas eu disse que Deus ele não aceita metade, porque Deus não é Deus de metade. Deus ele não aceita meio compromisso. Deus ele quer um compromisso total. Isso é verdade tanto para o que Deus exige, né? Deus não é Deus de metades. Isso é verdade tanto para o que Deus exige de nós, quanto para o que Ele nos dá. Deus, Ele não exige, Ele não aceita meio compromisso, porque Ele não nos dá meia salvação. Ele dá salvação completa, total e definitiva, que nunca irá perecer. Portanto, essa é a primeira estratégia para vencer os anticristos, vencer os falsos mestres. É ter a consciência de quem eles são, de onde eles vêm e o que está por trás deles. Eles são cristãos. Os falsos mestres, eles se apresentam como cristãos, se apresentam como pastores, como diáconos, como pregadores, como profetas. Eles usam a aparência religiosa, eles usam a aparência da fé cristã. Eles saem do nosso meio, eles vêm de dentro das igrejas, muitos deles estão nas igrejas, mas o que está por trás deles é o mesmo espírito maligno de mentira e de enganação que vai levantar o anticristo nos últimos tempos. É essa consciência que nós temos que ter, é o primeiro passo para vencer a mentira. A segunda estratégia bíblica para vencer os anticristos é a profissão. Ou seja, conhecer e professar publicamente a doutrina correta. Aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre Deus e sobre Jesus. Porque se nós conhecemos a verdade, então, obviamente, tem muito menos chance de nós sermos enganados pela mentira. No versículo 21, o apóstolo João diz: Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aqui o apóstolo João revela que os seus leitores, as pessoas para quem ele escreveu, não eram incautos, não eram pessoas ingênuas, não eram pessoas sem conhecimento. Pelo contrário, eles tinham conhecimento da verdade. E, portanto, eles tinham responsabilidade de discernir muito bem o que eles estavam ouvindo desses falsos mestres. Isso significa, meus irmãos, isso que o apóstolo João diz aqui, isso mostra pra gente que o ensino doutrinário era parte integrante da vida de uma comunidade cristã naquele tempo. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos para espalhar a mensagem do Evangelho, ele estabeleceu a importância do ensino. O próprio Senhor Jesus estabeleceu a importância do ensino. Ele disse: Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o ensino e o aprendizado são coisas muito importantes, são coisas que fazem parte da vida cristã. Os apóstolos, eles entenderam isso aqui que Jesus falou e eles aplicaram isso na vida da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nós lemos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina, o estudo da palavra, o tesouro da nossa fé santíssima, a santíssima fé cristã, era uma coisa tão importante naquele tempo quanto a oração e a comunhão. Isso fazia parte da vida da igreja primitiva. É por isso que o apóstolo João ele pode dizer: vocês conhecem a verdade. É bastante diferente do que acontece nas nossas igrejas hoje em dia, não é? Eu não tenho coragem de chegar para uma igreja e dizer: vocês conhecem a verdade. Não tenho condições de dizer isso. Porque nos nossos tempos, nós não temos mais essa perseverança na doutrina. Pelo contrário, a doutrina é vista como uma coisa chata, divisiva, né? O estudo é visto como oposto à espiritualidade, né? O estudo esfria o crente, a letra mata. Obviamente isso está fora de contexto, porque não era assim na igreja primitiva. Na igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tanto quanto na oração e na comunhão. Essa é a questão. Isso não significa, essa perseverança na doutrina, não significa que todos eles eram teólogos, ou que todos eles eram especialistas, que todos tinham feito um seminário ou coisa assim. Não. Eles não eram todos especialistas, mas eles tinham o conhecimento básico, o conhecimento essencial da fé cristã. Isso nos ensina, meus irmãos, que nem todos nós temos a obrigação de ir para um seminário, nem todos nós temos a obrigação de comprar um livro de teologia e aprender teologia e não sei o que lá, e doutrina e tudo mais. Não, nem todos nós temos essa obrigação. Nem todos nós vamos ter essa oportunidade. Mas existe um básico. Existe um básico, existe uma essência simples da fé cristã, que todos nós, sim, devemos conhecer. Um básico essencial da nossa santíssima fé cristã. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? A Santíssima Trindade? A Palavra de Deus? A obra de Jesus na cruz do Calvário? A salvação? Né? O que é a igreja? Como é a vida cristã? A volta de Jesus? Existe esse básico. Os nossos irmãos do primeiro século, eles já tinham o conhecimento desse básico, desse essencial. Os falsos mestres, eles se apresentavam como pessoas de muito conhecimento, mas não o conhecimento da palavra, e sim um conhecimento secreto, uma revelação secreta. Mas João, ele está dizendo aqui: vocês não precisam disso. Vocês não precisam de um conhecimento secreto, vocês não precisam de uma revelação além da Bíblia, vocês já conheceram e já aprenderam a verdade, o essencial da palavra. Todos nós devemos e podemos aprender esse essencial por meio de coisas simples, por meio de coisas que todos nós podemos fazer. Ler a Bíblia, frequentar a igreja, ouvir a pregação do nosso pastor, frequentar a escola bíblica dominical. Isso que nós estamos fazendo aqui, esses estudos pela manhã, isso são meios que Deus nos dá para que nós aprendamos esse básico da sua palavra. João convoca os seus leitores, portanto, ao discernimento. Eles já conheciam a verdade, eles tinham conhecimento do essencial. Uma vez que eles tinham esse conhecimento, eles tinham então responsabilidade de filtrar aquilo que eles iam ouvir com base naquilo que eles já conheciam. E por fim, João conclui no versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. A fé cristã é uma fé exclusiva nesse sentido. O senhorio de Jesus é exclusivo. Ele é o único Salvador, o único caminho, a única verdade e a única vida. Se Jesus ele é a união perfeita entre a divindade e a humanidade, aquilo que nós vemos falando ao longo de toda a série, se Jesus ele é a união perfeita entre a divindade e a humanidade, então é óbvio que ele é o único caminho. Não é uma opinião particular que nós queremos impor aos outros. É um dado da realidade que se impõe a todos nós. Não há como acessar o Pai
se você nega o Filho. Mas por outro lado, aquele que confessa o Filho igualmente tem o Pai. A união entre Deus e a humanidade é tão grande na pessoa de Jesus, que se você confessa a verdade sobre Jesus, que se você tem a pessoa de Jesus, automaticamente você também já tem a presença do Pai. É uma coisa muito linda isso. Não tem como você ter o Pai se você não tem o Filho. Mas se você tem o Filho, se você está em Jesus, automaticamente você tem a presença do Pai. Não tem como você não ter o Pai se você tem o Filho. Então essa é a segunda estratégia para nós vencermos os anticristos. Ou seja, é a profissão de fé. É conhecer a verdadeira doutrina sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, sobre o que a palavra nos ensina. A terceira estratégia bíblica para vencer os anticristos está no versículo 24 ao versículo 26. É a permanência, ou seja, é permanecer naquilo que nós já aprendemos, permanecer na doutrina bíblica e apostólica do Evangelho. Que a maioria de nós, essa doutrina bíblica, essa doutrina apostólica, a doutrina do Evangelho, a maioria de nós aprende de forma muito simples e muito tranquila no começo da nossa vida cristã. Assim que nós nos convertemos, assim que nós começamos a nossa caminhada com Cristo, nós já vamos aprendendo ali as coisas básicas, as coisas simples do Evangelho. E o apóstolo João está nos ensinando aqui que uma boa estratégia para nós vencermos os anticristos é simplesmente permanecer naquilo que uma vez nós já aprendemos. No versículo 24, o texto diz: "Quanto a vocês, cuidem para aquilo que vocês ouviram desde o princípio, permaneça em vocês." A expressão "quanto a vocês" indica um contraste com aquilo que ele tinha dito antes. Tendo avaliado a conduta dos falsos mestres, João agora aborda a conduta que nós devemos ter para não nos desviarmos em falsas doutrinas. E essa conduta é a permanência. Os falsos mestres, os falsos cristãos saem. Os cristãos verdadeiros permanecem. Essa é a grande diferença. Os falsos saem, os verdadeiros permanecem. Permanecer é ter convicção, é ter certeza, é estar plenamente convencido de que aquilo que você aprendeu é verdade e está de acordo com a palavra. Permanência também é ter firmeza, é ter resistência, é não se deixar seduzir, não dar brechas. Rapaz, mas você é cabeça dura, hein? Sou porque eu sei no que eu creio. Eu sei naquilo que eu aprendi, eu estou convicto daquilo que eu aprendi. Aqui eu tô, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aqui eu fico, porque eu acredito naquilo que eu aprendi, eu sei que isso aqui é verdade. Daqui ninguém me tira. Os falsos mestres, eles vinham com verdades impressionantes, com novidades impressionantes. Mas o princípio é resistir, é ficar firme, é permanecer. Por mais impressionante que seja a lógica, por mais impressionante, por mais bonito que seja as palavras, e eles falam bonito. Os falsos mestres, eles falam bonito. Falam muito mais bonito do que eu, falam muito mais bonito do que os pastores sérios, os pastores comprometidos com a palavra. Às vezes a gente fala de forma meio truncada, às vezes a gente fala de forma meio grosseira, a gente fala o que a Bíblia diz, então a gente acaba não falando muito bonito. Os falsos mestres, eles falam muito bonito, eles falam coisas muito impressionantes. É muito fácil se deixar seduzir pelo que eles dizem. Eles falam que você é o centro do coração de Jesus, eles falam de amor, eles falam de liberdade, de tolerância, né? Eles falam que no amor vale tudo, nada errado se te faz feliz. Eles falam que você tem que mudar a sua mentalidade, o seu mindset, e desbloquear a frequência de transbordo e ir e conquistar e fazer com as suas obras, com seus méritos. É lindo de você ouvir, é emocionante. Os falsos mestres, geralmente, a maioria deles, eles têm um discurso muito emocionante, a gente se emociona ouvindo. Agora, o princípio bíblico é permanecer naquilo que nós já sabemos, que nós já aprendemos e que nós já temos convicção de que é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho.
Não significa, irmãos, que tudo aquilo que nós aprendemos no começo está certo. Ninguém é perfeito, ninguém é especialista em tudo. E também não significa que nós não podemos reciclar o nosso entendimento, as nossas tradições teológicas, né? Mas toda mudança de posicionamento doutrinário, toda aquisição de nova doutrina é uma coisa que tem que ser feita com muita calma, com muito cuidado, dando tempo ao tempo, estudando muito bem a palavra para ver se é realmente isso que ela ensina. Nós não podemos concordar com a coisa que nós ouvimos na primeira vez, nós não podemos cair de primeira, principalmente no contexto de igreja, principalmente no contexto de doutrina, principalmente quando nós vemos alguém falando pelo celular, pelas redes sociais, isso que eu estou falando aqui, ou os mestres que nós escutamos nas nossas redes sociais. Todos nós temos algum pastor, algum pregador que nós gostamos muito de escutar pelas redes sociais, ou pelo YouTube mesmo, pelo Facebook. A gente vai rolando os vídeos ali e vai aparecendo cada gente falando cada coisa, e nós não podemos acreditar de primeira. Nós não podemos ver alguém falando uma coisa pra gente e na primeira que a gente escuta a gente já acredita. Não pode ser assim. Tem que ter calma, tem que ter estudo, tem que ter leitura bíblica para ver se as coisas são dessa forma mesmo. Você não muda de ideia da noite pro dia. Você não acredita de primeira. Você não pode ser como uma folha, né? A folha é uma coisa que não tem firmeza nenhuma. Bate uma brisinha daqui, ela já vai para aquele lado. Bate uma doutrina de cá, um ventinho de cá, ela já vai para o outro. Nós não podemos deixar nos levar por qualquer vento de doutrina. E no final do versículo 24, o apóstolo João revela a importância de nós termos essa permanência, essa prudência doutrinária. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. O relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus, ele começa de maneira doutrinária. Essa é a importância da doutrina, meus irmãos. É por isso que a doutrina é uma coisa tão importante. É extremamente importante. Não estou falando aqui de minúcia, de detalhe teológico, predestinação ou presciência, Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Não estou falando desse tipo de detalhe, né? Dom de línguas ou sensacionismo, os dons espirituais eles cessam, eles continuam, esse tipo de coisa. Não estou falando disso. Isso são coisas que a gente pode sentar, pode conversar, pode debater, tudo certo, nenhum problema quanto a isso. Eu estou falando aqui, e o texto bíblico está falando, da essência, do coração da verdade do Evangelho. Quem é Deus, quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, esse tipo de coisa. O nosso relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus, ele começa por essa doutrina. Ele começa quando nós ouvimos e quando nós cremos nessa doutrina. Foi o que o Senhor Jesus falou em João capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade do Evangelho, e a verdade vos libertará. Por isso é tão importante nós zelarmos pela pureza doutrinária dessa verdade, porque o nosso relacionamento com Jesus começa e permanece por meio da fé nessa verdade, por meio da fé nessa mensagem. E o que está em jogo nisso tudo? Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É isso que está em jogo, meus irmãos. É a vida eterna. É isso que o anticristo ele tenta tirar de nós, levantando os falsos mestres, levantando os falsos pastores, levantando falsas doutrinas, tentando nos enganar, tentando nos fazer sair da verdade do Evangelho. É isso que ele quer tirar de nós. A vida eterna. A vida eterna. Que não significa vida... A vida eterna não é simplesmente uma vida de duração infinita, mas é qualidade de vida. É aquilo que Jesus disse. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso é a vida eterna. É isso que está em jogo. É por isso que nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer na verdade sobre quem Jesus é. Portanto, essa é a terceira estratégia bíblica para vencer os falsos mestres, a permanência. A permanência. Por fim, a última estratégia para vencer os falsos mestres está no versículo 24 e é o poder. Ou seja, é
a presença viva e ativa do Espírito Santo de Deus, que habita em nós pela graça de Cristo e nos capacita com conhecimento, discernimento e perseverança. No versículo 7, o apóstolo João afirma: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e vocês não precisam que alguém os ensine. A unção, a presença do Espírito Santo, é uma das realidades mais importantes da vida cristã. No versículo 20 desse mesmo capítulo, do capítulo 2, o apóstolo João ele já havia dito: vocês têm a unção que procede do santo. E aqui no versículo 27, ele volta a resgatar esse assunto. A unção que receberam dele permanece em vocês. Tudo o que o apóstolo João ensina nesse trecho gira em torno dessa verdade. Tudo que o apóstolo João nos ensina aqui, ele gira em torno da unção do Espírito Santo. Não é apenas a unção do Espírito Santo, não é apenas mais uma estratégia entre outras. É o princípio que sustenta todas as demais estratégias. Todas essas estratégias que nós vimos até agora nesse estudo, elas só funcionam e só dão certo, e elas só podem nos proteger pela unção do Espírito Santo. É o princípio que sustenta todas as demais. Somente por meio dessa unção nós podemos reconhecer os falsos mestres, professar a verdade sobre Jesus e permanecer nessa verdade, somente por meio do Espírito Santo. A vida cristã, ela começa, continua, amadurece e se consuma pela obra do Espírito Santo. Não existe cristão, não existe igreja e não existe vida no Evangelho sem a presença do Espírito Santo. Se toda a negação de Cristo, se toda a falsificação do Evangelho está por trás o anticristo, o espírito do anticristo, toda falsa doutrina, todo falso mestre, ele está possuído pelo espírito do anticristo, então toda a verdade do Evangelho, todo verdadeiro cristão, toda a verdadeira igreja, ela está possuída ou habitada, melhor dizendo, todo cristão ele está habitado pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Assim como todo falso cristão, todo falso mestre, ele está possuído pelo espírito do anticristo, todo verdadeiro cristão, toda a verdadeira doutrina, toda a verdadeira igreja é habitada pelo Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. Nós vimos nos nossos estudos que unção é um símbolo para a presença do Espírito Santo. O óleo da unção é um símbolo que representa o Espírito Santo. A ideia é que, assim como o sacerdote ele derrama o óleo na cabeça da pessoa, a ideia é que dessa mesma forma Deus ele derrama o seu Espírito na vida da pessoa. O Espírito ele nos ilumina, ele ilumina nosso entendimento, ele nos concede fé, ele nos capacita, ele nos ajuda a compreender o Evangelho e as Escrituras, ele nos batiza no corpo de Cristo, ele habita em nós e derrama em nossos corações o amor de Deus. O Espírito, ele nos converte, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos santifica, ele nos capacita a obedecer à lei de Deus, ele guia os nossos passos, ele fortalece a nossa caminhada, ele testemunha no nosso próprio espírito que nós somos filhos de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele concede dons, ele produz frutos, ele sela a nossa salvação, ele garante a nossa salvação, ele nos guarda, ele nos restaura e faz tudo isso, e tudo isso é a unção do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo João ele diz que todos aqueles que ele estava escrevendo, todos os seus leitores, eles já têm a unção do Espírito. E tudo isso é verdade para nós hoje. Todos nós que temos comunhão com Cristo, todos nós que professamos o nome de Jesus com verdade, não apenas da boca para fora, mas começando no coração, todos nós que professamos com o coração a comunhão com Cristo, a doutrina correta sobre quem Jesus é, todos nós temos esses dons do Espírito Santo. Não é possível ser cristão sem ter a presença do Espírito. A unção do Espírito Santo não tem a ver com gritaria, com emocionalismo, com quedas, com danças, com supostas revelações. Essas práticas elas estão muito mais próximas do paganismo do que da fé cristã. No contexto de 1 João, essa unção, o que significa unção do Espírito? No contexto de 1 João, significa conhecimento.
A unção do Espírito significa conhecimento. É o que o apóstolo João diz no versículo 20. Vocês têm a unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Trata-se, portanto, do conhecimento da verdade, a doutrina apostólica e do Evangelho. A unção nos concede conhecimento e também poder para viver de acordo com esse conhecimento, com essa doutrina. É o que o nosso pastorzão Tarcísio nos disse aqui. Ele disse exatamente, agora a grande questão é viver o que se aprende. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. É assim que nós vemos que alguém tem o Espírito Santo, é assim que nós sabemos que nós temos o Espírito Santo, é assim que nós reconhecemos uma verdadeira cristã. Quando ele não apenas afirma a verdade, mas quando ele vive a verdade, quando ele vive o Evangelho. Porque viver o Evangelho, meus irmãos, a carne, a força humana não consegue. A força humana não tem capacidade de viver isso aqui. Quando nós temos uma vida evangélica, quando nós reconhecemos a verdade sobre quem Jesus é, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós confessamos, nos arrependemos, pedimos perdão, quando nós tentamos obedecer a Deus, ter uma vida agradável a Deus, isso não vem de nós. Isso é dom do Espírito Santo na nossa vida. E no versículo 27, o apóstolo João ele volta a afirmar: a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Agora, muito cuidado aqui, vamos ter entendimento quando o apóstolo João diz isso. Quando o apóstolo João diz, vocês não precisam que alguém os ensine, ele não está falando da igreja, ele não está falando dos nossos pastores, dos nossos mestres, até porque o próprio João ele está ensinando. Quando o apóstolo João ele escreve essa carta aqui, ele já está ensinando. E nós vimos aqui nessa carta que o ensino doutrinário, o ensino dos mestres, dos pastores, é uma coisa que fazia e que deve fazer parte da vida da igreja, né? Então, quando o apóstolo João diz que vocês não precisam que ninguém os ensine, ele está dizendo que eles não precisavam que os falsos mestres os ensinavam. Ou seja, os cristãos, eles não precisam aprender com ninguém de fora. Nós não precisamos ser ensinados com ninguém de fora da nossa fé. Nós não precisamos aprender com falsos mestres, nós não precisamos aprender com pessoas que nós não conhecemos, nós não precisamos aprender com pessoas que não professam a nossa fé cristã. O Espírito Santo, que habita no crente, confirma internamente a verdade que ele já recebeu desde o princípio. Nós não precisamos, ou seja, resumindo aqui, nós não precisamos de nada além daquilo que já foi revelado. Não precisamos de nada além disso aqui. Em Jesus estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nós temos acesso a esse tesouro pela unção do Espírito Santo. O Espírito ele age internamente em nós, nos dando iluminação na mente e no coração, enquanto Deus ele também nos concede meios externos, mestres, pastores, pregadores. Uma coisa não elimina a outra. Isso é a multiforme graça de Deus. É Deus nos auxiliando de todas as formas. Deus ele nos dá um ajudante dentro de nós, a iluminação do Espírito, mas ele também nos dá ajudantes fora de nós, que são os seus servos fiéis, Então, uma coisa não elimina a outra. Pelo contrário, as duas coisas se completam. Nós só conseguimos entender os nossos mestres, os nossos pregadores, os nossos pastores, nós só conseguimos entender eles porque nós temos a unção do Espírito Santo dentro de nós. E a unção do Espírito Santo, ela só consegue nos ensinar porque nós temos os nossos mestres, nós temos a palavra. As duas coisas, elas se completam. Uma coisa não briga com a outra. Um crente que tem a unção do Espírito Santo, um crente que tem a presença do Espírito Santo em si, ele não vai rejeitar a palavra de Deus, ele não vai rejeitar a igreja, ele não vai rejeitar os mestres fiéis, ele vai utilizar todos os dons que Deus dá para ele. E por fim, no versículo 29, João encerra dessa forma: se vocês sabem que ele é justo, falando de Jesus, saibam que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Justiça aqui não é perfeição moral, mas é uma vida orientada pela palavra de Deus. A maior confissão que nós podemos fazer, meus irmãos,
não é apenas com as nossas palavras, não é apenas com o nosso conhecimento, mas é com a nossa vida. É vivendo aquilo que se conhece. Quando as outras pessoas olham para a nossa vida e veem a justiça de Jesus, é aí que nós estamos confessando e permanecendo a verdade do Evangelho. É aí que a verdade do Evangelho está sendo exposta na nossa vida. Portanto, essas são as 4 estratégias bíblicas para vencermos o engano dos anticristos. Eles vêm de dentro, eles usam a nossa linguagem, eles falam com a linguagem cristã, eles têm uma Bíblia debaixo do braço, mas eles são movidos pelo espírito da mentira. Nós devemos estar cientes disso. Nós devemos conhecer e confessar a verdade sobre Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, e viver de acordo com essa verdade. Nós devemos resistir às novidades e permanecer na doutrina do Evangelho puro, o Evangelho original. Tudo isso nós podemos e devemos fazer na dependência e no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar pedindo então o auxílio desse Espírito, pedindo o auxílio dessa unção para que nos ajude a guardar todas as coisas que nós aprendemos e viver tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Feche seus olhos, me acompanhe em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Senhor. Obrigado por esse alimento, obrigado pelo Teu Filho, Senhor, que nos deu essa unção, que foi para o céu e que derramou sobre nós o Teu Espírito. Assim como o óleo é derramado sobre a cabeça, assim também o Senhor derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor, para nos ajudar a viver tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Nós te pedimos, Senhor, humildade, nós te pedimos vergonha na cara, nós te pedimos que nós realmente possamos nos humilhar, buscar a Tua ajuda, buscar o Teu auxílio e viver isso que está aqui, Senhor. Nos dá consciência dessa realidade, Pai, nos dá consciência de que nós já vivemos a última hora, Senhor. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de deixar para amanhã, não é tempo de deixar para lá, Senhor. É tempo de fazer cada vez mais a Tua vontade por meio do Teu Espírito, Senhor. Se conosco durante essa semana que se inicia, nos ajuda a viver a Tua palavra, nos ajuda a te ser agradável por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome dele. Amém. Amém. Lembrando que nós temos aqui 5 minutinhos, se você quiser tirar sua dúvida, se alguma coisa que eu falei não ficou bem explicada, se alguma coisa que eu